Bom dia, meus queridos alunos. É um prazer estar de volta com vocês. Confesso que já estava sentindo falta deste nosso momento de encontros ainda online por conta da pandemia. Esperamos que isso acabe logo. Esperamos que isso acabe bem. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre sujeito e predicado. Eu acredito que vocês já tenham uma breve noção sobre o conceito desses dois termos, sujeito e predicado, mas caso não tenham, vamos conhecê-los hoje. Pessoal, sujeito e predicado são termos essenciais da oração, certo? Então, para que uma oração, o que é uma oração? É uma frase, certo? Para que uma oração ela tenha um sentido, tenha significado, são necessários alguns termos básicos, alguns termos que são essenciais. Esses termos são o sujeito e o predicado. Professor, toda oração tem sujeito e predicado? Não. Existe oração sem sujeito, certo? Existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Porém, isso a gente vai ver à medida que a gente avançar no conteúdo. Hoje, nós vamos conhecer apenas o conceito básico para nos ajudar a identificar o sujeito e o predicado de uma oração, ok? Depois, vamos conhecer os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Certinho? Hoje vamos para os conceitos básicos. O que é o sujeito? O sujeito, pessoal, é aquele termo da oração sobre o qual o restante da frase vai dar uma informação. E o predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito. Entenderam? O sujeito é aquele cara na oração que vai ter uma informação sendo dada a respeito dele. Alguma coisa estão dizendo sobre ele, certo? E aquilo que está sendo dito sobre o sujeito é que é o predicado. Compreenderam? Vamos aqui ao exemplo, ó. Deixa eu pegar aqui para facilitar. Vamos a esse exemplo aqui, ó. A praia está cada vez mais poluída, certo? Por que a praia é sujeito e por que está cada vez mais poluída é o predicado? Porque é sobre a praia, não é isso? Que está sendo dada essa informação aqui, certo? Isso aqui é uma informação, ele está informando que está cada vez mais poluída. Quem que está cada vez mais poluída é a praia, certo? Então, se essa informação aqui, que é o predicado, está sendo dita a respeito de a praia, então a praia vai ser o sujeito da oração, porque é sobre ele que está sendo dita alguma coisa. O que está sendo dito? Que ela, né, a praia, está cada vez mais o que? Mais suja, certo? Eu falei poluída, né? É a mesma coisa, né? Sujo, poluído, tanto faz. Certo, pessoal? Então, esse termo aqui, a praia, vai ser o sujeito da oração. E está cada vez mais suja é o predicado. Então, toda frase, né? Com exceção das sem sujeito, obviamente, ela tem essa composição, sujeito e predicado, tá? Se a praia é sujeito, tudo isso aqui que está depois dele, tudo isso aqui vai ser o predicado, certo? Tudo que está depois do sujeito vai ser o predicado, ok? Então é muito fácil identificar, certo? Então olha só o que diz aqui, ó. Na oração acima, temos uma informação a respeito do termo a praia. Portanto, esse termo é o sujeito, pois a informação dada é sobre ele, certo? Essa informação aqui é sobre esse primeiro termo aqui. O restante da oração, tá? O restante da oração que é
Isso aqui é a informação dada a respeito do sujeito. Essa informação é chamada de predicado. Veja outros exemplos. Olha só, ventos fortes causaram estragos no sul do país. Tá? Então, qual é a informação que eu estou dando aqui nessa oração? É a informação de que causaram estragos no sul do país. Tá? Essa é a informação. Agora, sobre quem é essa informação? Quem foi que causou estrago no sul do país? Ventos fortes. Então, ventos fortes vai ser o sujeito da oração, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, sujeito e predicado, certo? O prefeito viajou para a capital. O prefeito é o sujeito da oração. Por quê? Porque foi ele, né, que praticou o ato de viajar, pessoal. Outra maneira de se identificar o sujeito é observar quem pratica uma ação. A gente viu ano passado em Vozes Verbais, né, que o sujeito é aquele que pratica ou recebe uma ação. Tá? Nesse caso aqui, existe uma ação sendo praticada, que é a ação de viajar para a capital. Quem foi que praticou essa ação? Foi o prefeito. Nós precisamos falar com você. Então, nós é o sujeito e o restante da oração é o predicado, né? Aqui em cima, o prefeito é o sujeito e viajou para a capital é o predicado. Então, tudo que não for sujeito, para esse nosso conceito inicial, tá? Tudo que não for sujeito é predicado. Certinho? Vamos continuar. O sujeito, pessoal, nem sempre aparece no início da oração, como os exemplos anteriores que a gente viu, certo? Nem sempre ele vai aparecer no começo. Ele pode aparecer em 3 posições diferentes, tá? Ele pode aparecer no início da frase, ou seja, antes do predicado. Ele pode aparecer depois do predicado, lá no final, ou ele pode aparecer no meio do predicado. Certo? O predicado é quebrado no meio e entre as duas partes do predicado é colocado ali o sujeito da oração, tá? Olha só. As crianças brincavam despreocupadas, então isso aqui é a informação que eu tô dando a respeito das crianças, né? Porque eram elas que brincavam despreocupadas, tá? Então isso aqui vai ser o predicado, né? Como já está sendo dito aqui, ó. E isso aqui, as crianças, vai ser o sujeito, porque é sobre elas que eu dou essa informação aqui, tá? Então, esse sujeito aqui, ele tá aparecendo antes do predicado. Agora, nesse outro exemplo aqui, o sujeito aparece no final. Brincavam despreocupadas as crianças. Eu só peguei, deixa eu limpar aqui. Olha só, eu só peguei o sujeito, né, e coloquei para cá. E o predicado, né, eu cruzei para cá. Ok? Então, o predicado ficou no início da frase, ó. Predicado aqui. E o sujeito veio pro final, certo? Ou ainda ele pode aparecer, como aqui no último exemplo, no meio da frase. Certo? Despreocupadas, as crianças brincavam. Tá aqui o meu sujeito, tá? Tá aqui o meu sujeito, porque as crianças que praticam a ação de brincar, certo? E é sobre elas que é dada a informação. Então aqui é o sujeito, tá? E tá aqui o predicado, ó. Ele foi dividido em uma parte, 2 partes, tá? E o sujeito foi colocado aqui entre eles dois. Certo? Então são essas as 3 posições em que o sujeito pode aparecer: antes do predicado, depois do predicado e no meio do predicado. Certo? Vamos seguir adiante. Pessoal, outra maneira simples de você identificar o sujeito é fazendo a pergunta para o verbo, né? Você pega a frase e transforma ela numa pergunta. A resposta dessa pergunta vai ser o sujeito da oração. Olha como é simples. Vamos imaginar essa frase aqui, ó. Deixa eu botar aqui de amarelo.
No amarelo já tem, né? Botar de verde. Olha só, vamos imaginar essa oração aqui, ó. Felipe conseguiu o primeiro lugar na competição. Vamos supor que você não sabe qual é o sujeito dessa oração. Então você vai transformar essa frase numa pergunta. Como que você vai transformar essa frase numa pergunta? Quem conseguiu o primeiro lugar na competição? A resposta é o quê? A resposta é Felipe. Então Felipe é o sujeito da oração. Olha só o que diz aqui, ó. Transformando essa oração em uma pergunta, temos: quem conseguiu o primeiro lugar na competição? A resposta é Felipe. Portanto, Felipe é o sujeito da oração, ok? No outro exemplo, no próximo ano, será enviado para Marte outro robô de exploração. Se a gente transformar essa frase numa pergunta, a gente tem o seguinte: quem será enviado para Marte no próximo ano? Quem é que vai ser enviado para lá? Outro robô de exploração. Então, esse aqui é o meu sujeito, tá? Você transforma a frase numa pergunta e a resposta dessa pergunta será o sujeito. E o restante será o predicado. Então, tudo isso aqui é o predicado, tá? E aqui é o meu sujeito. Felipe é o meu sujeito e conseguiu o primeiro lugar na competição. É o predicado, ok? Vamos seguir, vamos agora achar o sujeito dessas orações aqui, ó. Vamos usar o método da pergunta, certo? Vamos usar o método da pergunta. Glauber Rocha é o cineasta brasileiro mais famoso. Aí você lança a perguntinha: quem é o cineasta brasileiro mais famoso? É o Glauber Rocha. Então a resposta da pergunta é o sujeito. Eu fiz o número 5, né? Mas é um S, ok? E é o cineasta brasileiro, vai ser o meu, o quê? Predicado. Minha tia e meu avô estão viajando para a capital. Vamos transformá-la numa pergunta. Quem está viajando para a capital? A resposta é minha tia e meu avô. Portanto, aqui é o sujeito, né? Fiz o número 5 de novo, mas é um S. E tudo isso aqui é o meu predicado. Esta sala de cinema tem capacidade para 100 pessoas. Transformando em pergunta, nós temos o seguinte: quem é que tem capacidade para 100 pessoas? Aí a resposta é o quê? Esta sala de cinema. Tá aqui o meu sujeito. Agora não fiz um 5, né? E tá aqui o predicado da oração, certo? Último exemplo. Custará muito dinheiro à empresa esta remodelação. Aí você faz a pergunta: quem é que custará muito dinheiro à empresa? A resposta é esta remodelação. Ficou feio aqui, deixa eu fazer de novo. Então, esta remodelação é o sujeito da frase. Percebam que ele aparece no final. Então, tudo isso aqui vai ser o predicado. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Basta você fazer a pergunta e a resposta dessa pergunta será o sujeito, o restante será o predicado, certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, perguntem no grupo. Tem um exercício aí para vocês responderem, tá? Recebo no privado até o final da aula. Tchau, tchau.